Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Esses versos são de Cora Coralina, que nos faz entender muito bem, pela sua trajetória, pela sua vida, sobre recomeços. Cora desafiou a sociedade de sua época para viver um grande amor e se reinventou como escritora depois de uma vida de observações muito singulares. Os seus trabalhos foram divulgados quando ela já tinha 76 anos. A escritora e poeta é um exemplo muito bem acabado de que nunca é tarde para realizar um sonho e que se pode fazer da vida, uma aventura diferente a cada instante. Acho que a vida sempre dá para a gente recomeçar. A vida é sempre um recomeço. Inclusive, acordar todo dia é um recomeço. Entendeu? Muito, assim, a minha vida, ela foi inteira de recomeço. Tanto vocês viram que eu tentei ser sertaneja, né? Eu recomecei muitas vezes. Mas eu acho que a gente tem sempre que recomeçar. E tem uma coisa muito linda que eu li, que você tem que ter coragem, né? Primeiro, você tem que identificar o que você deseja. Você começa com uma satisfação, você tem que começar a entender, chegar próximo de você, o que eu desejo. A partir daí, você tem que ter coragem de mudar. E coragem vem do latim coraticum, que significa agir com o coração. Ou seja, a coragem, você é guiada pelo seu desejo. Se a razão te guiar, você não está no seu desejo, né? Então, você se levar pelo coração, você consegue recomeçar. E quando você recomeça alguma coisa, você nunca está no zero. Você traz a sua bagagem, você traz as coisas que você viveu. Você não recomeça do zero, você vai começar uma outra história, mas tem a sua história que você trouxe. Com essa sedimentada, a partir daquilo dali. Lília, você tem histórias de recomeço? Sempre. Eu sou formada em Direito, Educação Física e Jornalismo. Então, eu fui recomeçando assim também. Eu fui e sempre levando essa bagagem. Eu era repórter aqui, fui para o Rio e praticamente começar de novo, né? Porque ali é onde a competição é muito maior e tal. Mas você traz essa bagagem, que eu acho que você vai acumulando ao longo da vida. Então, esse recomeço, e o meu mapa astral fala isso, que eu tenho de tempos em tempos, eu recomeço e é morrer para nascer de novo. Isso, cíclico. Vai ver. Isso acho que serve de lição para um monte de gente, né? Sem dúvida nenhuma. Léo? A minha vida foi uma rotina de recomeços, de rupturas, né? Eu era criança aqui, aí fui levado para São Paulo, fiquei anos sem voltar e perdi o contato com todo mundo que eu tinha aqui. Depois de adolescente fui para o Rio, perdi o contato com todo mundo que eu tinha. Isso, perder o contato, significa, às vezes, não tem quem te conte histórias até sobre você mesmo. Sim. Vai uma parte da memória também perdendo. Depois de muito tempo no Rio, fui morar em São Paulo e meio que também, na carreira, tive momentos de muito sucesso, depois de nenhuma oportunidade profissional, a coisa volta para o fim da fila, vai para o barzinho tocar de novo. Foi uma coisa muito constante isso. Eu não acho que eu tenha querido, não foi uma coisa que eu quis, não, mas foi uma coisa que aconteceu. Em muitas vidas de muita gente, acontece isso. A pessoa que está no emprego, de repente, é mandada embora. E aí pronto, você tem que voltar para o Não é confortável. Não é confortável. Mas eu diria que, quando eu ouço falar em zona de conforto, eu fico tentando fazer ideia do que significa isso, porque eu nunca soube. Você tocou num ponto importante. A gente começou falando sobre recomeços voluntários. Eu resolvi... eu resolvi fazer outra coisa da minha vida, eu identifiquei meu desejo e fui. Mas, para algumas pessoas, como você falou, existe a questão do recomeço forçado. Sim. Se você passa por alguma perda, se você passa por questões, enfim, da vida que não são... que não são da sua vontade, que não falência, são do seu... uma morte, uma coisa enfim, assim. coisas adversas, emprego, e você é obrigada a recomeçar. Então, acho que são recomeços diferentes, né? Um é guiado pelo desejo, o outro pela circunstância. Mas de qualquer forma, nesse aí, você tem que encontrar um desejo para partir, né? Para continuar. O que eu li, pensando sobre esse recomeço que é da circunstância, é que tem alguns, ali uma frase quando a gente estava pesquisando sobre a matéria, que fala assim... não adianta você colocar um curativo onde às vezes precisa de uma cirurgia. Então, para alguns recomeços, você precisa mais do que um pequeno curativo. Você precisa realmente mergulhar fundo naquilo para poder conseguir recomeçar.
Estava pensando uma coisa que me veio agora, porque quando o Léo fala da carreira, me identifico porque eu já tive também. Quando você fala do desejo, também já tive desejo de recomeçar e fazer várias coisas. Mas eu fiquei pensando que eu tinha desistido do amor. E eu, muito nova, com, sei lá, 28 anos, desisti e falei, não, realmente, não quero mais isso para mim. Nessa minha carreira, não vou conseguir encontrar alguém. E aí, depois dos 30, a maternidade me trouxe maturidade para entender que, eu acho que eu quero sim, vou atrair essa pessoa. Então, hoje, eu voltei a acreditar no amor e tenho uma pessoa que me fez querer amar e que me fez querer acreditar no amor. Então, acho que esse, para mim, foi o recomeço mais bonito da minha vida. Para mim foi isso também. Eu tinha esse sonho da paternidade e aí já com 45 eu tô falando anos... do filho e do marido, tá, gente? Eu achava que não ia ser pai, que não teria essa família, que não teria esse abrigo, esse porto como eu tenho hoje. Você foi pai aos 45? 47. É maravilhoso isso, não é não? E foi um renascimento para mim. Esse é um baita recomeço, hein? Isso foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. E eu achava que não ia acontecer. E você é um paizão, né? É a relação mais linda entre pai e filho, do Léo com o Davi, assim. É maravilhoso. Eu esqueço que vocês são parentes. Compadres. Tem isso também, né? Como é que é ele como pai? Ele é maravilhoso, assim. Ele é um pai presente. O Davi, desde pequenininho, ia para a cozinha com o Léo ensinou a cozinhar, assim, ele é parceiro. Ele sempre foi adulto, entendeu? E outro dia eu tive a casa do Léo e falei, cadê aquela criança que morava aqui? Porque agora ele já tem aquela voz assim. Adolescente. De uma hora para outra. Para quem pegou o programa andando por uma coincidência muito feliz, Lília foi madrinha de casamento de Léo Jaime, portanto, são muito amigos de o padrinho de casamento dela. E vice-versa. Trocaram. Uma troca. Eu tive um recomeço muito forçado, por isso é que eu falo que eu imagino que tem gente que não consiga sair da situação, porque teve um momento na minha vida que eu perco a minha mãe e eu fico sem parentes nenhum. Eu não tinha pai, não fui criada pelo meu pai, eu vivia um relacionamento de merda e que não estava me levando a lugar nenhum e não ia me levar a lugar nenhum. Eu falei, quer saber? Vou começar do zero. Mas eu vi amigas vivendo a mesma situação que eu, que ainda nem se recuperaram. Então, eu acho que a gente tem que procurar exemplos que nos incentivem. Eu fiquei cheia de vontade, apesar de eu não estar precisando recomeçar nada nesse momento, mas ver a Cora me deu um ânimo muito grande. Eu acho que a gente precisa, às vezes, se cercar de exemplos. Porque mesmo que estejam te puxando para baixo, a energia... Tem uma hora que ela fala, né? As pessoas ficam impressionadas de eu ter planos de vida com a minha idade. Eu não conto o tempo. Ou seja, sempre é tempo. Também não conto. Né? Porque... Eu adorei a dica da Valderez. Ela fala uma dose de poesia por dia. Essa poesia pode ser santo remédio. Porque quando a gente fala, por exemplo, esse bálsamo para isso. Quando a gente fala do recomeço, quando você estava falando, né, tem recomeços que chegam na nossa vida, né? Você leva o pé na bunda, você termina uma relação que você não queria ter terminado, você perde o emprego. A gente tem que respeitar o luto também, né? Do tempo, porque a gente acha que também que esse recomeça no dia seguinte. Vamos embora recomeçar. Pode ser que pra não é assim. Seja, né? Mas eu acho que eu acho que é um processo. Não, que fique bem claro que eu vivi um luto danado, daqueles de não querer levantar no sofá, mas também tinha uma condição financeira que eu precisava levantar do sofá para trabalhar. Se eu não trabalhasse, não ia ter feijão com arroz dali a um mês. E a natureza também não ficar, a minha natureza a isso. Você sabe que sem dúvida eu não ia ficar. Eu também tenho esse espírito, assim, eu acabo me levantando. Eu lembro quando, no auge do sucesso também da música, assim, chegou um momento que eu tomei um certo bode e fiquei frustradíssimo porque eu tinha conseguido uma coisa que eu sonhava e aquela coisa que eu tinha conseguido já não me satisfazia mais. E é uma situação muito estranha, porque eu preparei a vida para aquilo. Eu me dediquei, eu apostei todas as fichas. E aí fui escrever em jornal, fui trabalhar como ator, fui procurar outras coisas que acabaram sendo também motivos de realização e o caminho na vida, né? Mas foi muito estranho, porque às vezes uma coisa que um casamento, sei lá, você aposta todas as fichas e você consegue e aquilo não te dá, não era o que você esperava. E aí você tem que recomeçar. Ficha, a gente tem que guardar algumas, né, para jogar, né? Mas aí a gente começa a se conhecer cada vez mais, a conhecer o que esses términos causam na gente,
para onde eles nos levam, para que buraco a gente vai. A gente sabe o tempo que a gente precisa para sair de lá, porque a gente sai. Eu já saí de milhões de buracos, carreira, amor. Posso começar a enumerar aqui, é uma loucura. São muitos, recomeços de carreira, tentativas, recomeços de amor, final de casamento, final de namoro, e de diversas formas. Então a gente vai meio que se conhecendo, entendendo para onde esses términos levam a gente, né? E de que forma a gente sai deles, porque a gente sai. Isso eu garanto, porque eu fiquei uma época eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu perdi minha capacidade de amar? Meu pânico era esse. Eu também fiquei nessa. Mas a capacidade de amar o amor, amar você, amar o trabalho, amar vir pra cá. A capacidade de se apaixonar pela vida. Né? Eu não tenho desejo, Não tenho desejo. Não tem nada que me interessa. Num relacionamento, né? Pode estar em muitas coisas, né? A paixão pela vida. Pode se apaixonar por diversas coisas que podem dar essa vontade de querer recomeçar. Eu, por exemplo, agora quero muito aprender uma língua. Quero aprender de fato a falar inglês. Eu não tinha condições de estudar quando eu era criança. E agora estou dedicada e eu estou adorando aprender junto com meu filho. Então, isso para mim é uma coisa que me motiva muito. E teve um momento que você pensava, cara, não tenho mais idade para aprender nada. Sim. E tive muita frustração também. Passa essa coisa, aquela frustração e tal, mas eu falei, caramba, eu sou muito nova. Eu tenho muita coisa pela frente. Vou aprender essa língua, então vou aprender mais uma. Cara, Dona Cora Coralina é um super exemplo para todos nós. Calma que não acabou. Comentando aqui embaixo, você entra na conversa com a gente, curtindo e compartilhando, você chama mais gente pro papo. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreve e ativa a notificação que a gente avisa quando estiver o próximo programa no ar.